aí, ó. Vou tampar aí. Fala, seus diagramados. O desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari escancarou o que era muito óbvio para quem acompanha o noticiário relacionado aos estados que pertencem à Amazônia Legal. Existem ligações evidentes entre o poder público e o crime organizado. Assim como no Rio de Janeiro, onde o Estado é quem fortalece a existência da milícia, nessa região do norte e centro-oeste brasileiro é a política que dá guarida aos crimes praticados por garimpeiros, madeireiros, grileiros e narcotraficantes. Tá tudo junto e misturado, para usar o termo que batizou aquele seriado do Bruno Mazzeo, que teve tanto êxito à época que a Globo preferiu nunca exibir os 5 episódios da segunda temporada. Talvez aí para tentar poupar o elenco envolvido de críticas negativas que viriam com certeza da imprensa. Mas o que a Globo mostrou com um time poucas vezes tão acertado é que aqueles funcionários públicos sérios com a coragem de denunciar essa relação promíscua na floresta têm alguns destinos pré-definidos. Serão exonerados, isolados, sofrerão campanhas de difamação para passarem por doidos e mentirosos e, na pior das hipóteses, mas não raro, serão mortos em alguma emboscada tosquíssima. O delegado da PF, Alexandre Saraiva, denuncia essa ligação desde que se tornou superintendente na Amazônia no ano de 2017. Porém, ele ficou conhecido nacionalmente quando revelou que o então sinistro do meio ambiente, Ricardo Salles, atuava para obstruir investigações policiais e, em especial, a Operação Androandos, que realizou uma apreensão recorde de madeira ilegal na casa dos 200 metros cúbicos cotados em 130 milhões de reais. Resultado de revelar a obviedade de que Salles agia mais para passar boiadas no meio ambiente do que para protegê-lo, Saraiva perdeu o cargo, foi transferido para Volta Redonda e passou a ocupar um cargo de menor importância a pedido do próprio Jair Bolsonaro. Era isso ou perder os privilégios de segurança no Amazonas, como carro blindado e auxílio moradia? Ele então não pensou duas vezes. Mesmo que Volta Redonda esteja entre as 70 cidades mais violentas do país. Por aí você tira também o quão mais arriscada era a outra alternativa. Naquele período, Saraiva ainda denunciou que políticos estariam envolvidos com ilegalidades que acontecem historicamente na região amazônica, mas sem expor os nomes desses envolvidos, embora a gente já pudesse imaginar alguns, não é mesmo? E não foi nenhuma surpresa quando ele revelou, em participação no programa Estúdio I, apresentado por Andréa Sadi na Globo News, quem são essas pessoas que, veja só que coincidência, pertencem todos à direita bolsonarista. De acordo com Saraiva, Zequinha Marinho, senador paraense do PL, é um dos principais deles e estava com Ricardo Salles no dia da obstrução à Operação Androandos. Para o delegado, que hoje é conhecido como Centrão, não passa de um grupo com muitos membros que compõem o que deveria ser chamado de bancada do crime, comandada por interesses de grileiros, madeireiros e garimpeiros. Além de Zequinha, Saraiva ainda citou Telmário Mota, senador do PROS de Roraima, que é conhecido por defender a transformação de indígenas em garimpeiros, Messias de Jesus, senador maranhense do Republicanos, Jorginho Melo, o Vinagre, senador catarinense do PL, e Carla Zambelli, deputada federal paulista também do PL. Esse seria o núcleo duro da bancada dos marginais, como Saraiva classifica. Vale lembrar que, quando foi convidado para participar de uma audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, parlamentares que estavam filiados ao finado PSL tentaram dar uma lacrada em cima do delegado da PF e falharam miseravelmente. Dessa forma, concluímos esse relatório afirmando não haver indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos ora investigados e encerrando-se, por fim, essa investigação. Sobre a deputada Carla Zambelli, ela pega algumas coisinhas assim, soltas e tenta criar acho que nem ela acredita no que ela fala. Porque, é claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, qual a vantagem?
Mas aí vem a pergunta, o que o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira tem a ver com isso exatamente? Em resumo, tudo. Esclarecimentos de crimes na Amazônia são prejudicados constantemente por conta da influência que os grupos criminosos têm sobre os políticos. Quando o governo demonstra má vontade e morosidade para investigar o caso, não é uma exceção ou parte da burocracia. É método, até porque o bolsonarismo foi eleito para representar os interesses desses grupos que pretendem milicianizar o Brasil, a exemplo do Rio de Janeiro. E sem a ajuda do Estado aparelhando instituições e afrouxando as regras, é impossível isso acontecer. O Estado é o melhor caminho para a milícia. Basta recordar de um vídeo do supracitado senador Zequinha Marinho xingando servidores do IBAMA de vagabundos quando houve uma apreensão de 5.000 litros de combustível clandestino em Assurini. Que nós não podemos, através da polícia do Pará, dar cobertura a servidor, bandido, malandro, como esse pessoal do IBAMA. Sei que já estamos mal acostumados com absurdos, mas é um senador da República se posicionando contra o trabalho de servidores e defendendo a implantação de um ancapistão sem o menor pudor, tanto que filmou a bravata e publicou nas redes sociais. O próprio Bruno Pereira foi exonerado da FUNAI após denunciar garimpeiros na época em que Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça. E se o desaparecimento envolvesse apenas o brasileiro, pode ter certeza absoluta de que não estaríamos debatendo esse crime ainda obscuro há mais de uma semana. A presença de Dom Phillips nesse festival de coincidências macabras e inacreditáveis que acontecem sob esse governo faz com que os holofotes fiquem mirados para o caso até que haja uma resolução, porque isso ganhou um status de escândalo internacional. É triste constatar, mas ainda hoje o desaparecimento de um cidadão branco do norte global choca mais do que quando os nossos são oprimidos, massacrados e mortos pelo mesmo sistema. E cabe ressaltar, para que não haja tentativa de desvirtuar o que está sendo dito aqui, o magnífico jornalista Dom Phillips não tem culpa alguma do sistema ser assim. Bolsonaro e Mourão se posicionaram sobre o fato, mas sempre pautados no fatalismo de resultado e com a sensibilidade de um rinoceronte numa loja de cristais. Foi um verdadeiro festival de bate-a-sopra que reúne um falso lamento com aquela eterna tendência da direita em culpar as vítimas. Sabe como é, né? Complicado. Mas quem mandou eles estarem vestidos com sainha curta no meio da floresta também pediram para morrer, né? Não foi literalmente com essas palavras, mas quem já ouviu parentes tão ou mais escrotos repetir essa ladainha em outras ocasiões, sabe bem o que esse tipo de abordagem significa e como ela acaba. Espanta alguém? Não espanta, até porque no país que inventou fake news sobre a morte de Marielle Franco antes do corpo da vereadora esfriar, as vidas de Dom e Bruno também serão alvos de piadas, chacotas ou descaso. E acreditem, nos grupos de zap dos bolsominions já tá rolando isso daí. Eu só não mostro para não viralizar esse churume no nosso espaço e não fazer com que a gente se indigne ainda mais a essa altura. Mas como bem observou Eliane Brum em sua coluna no Nexo, esse crime aponta para algumas direções alarmantes. Haveria, segundo a jornalista, a certeza da impunidade dos autores e mandantes dos crimes que estariam assegurados por um governo eleito com o discurso de não demarcar 1 metro de terra enquanto fosse presidente e que andava por aí com kit garimpo no carro quando ainda era deputado. Jair, aliás, manda um recado que passa despercebido quando classifica a expedição de Bruno e Dom para denunciar crimes que ocorrem na floresta como uma aventura não recomendável. Ele não só desqualifica as vítimas, mas também ameaça quem se propuser a fazer o mesmo no futuro. Não é incompetência nem descaso, é um projeto que tem sido escancarado no modo de governar e nas denúncias de Saraiva, Bruno Pereira, Dom Phillips, Eliane Brum e de tantos outros que
corajosamente não se deixam abalar por essas páginas infelizes da nossa história. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, também estamos presentes no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que o Bolsonaro é apenas incompetente e burocrático e não está armando um projeto de poder que tem isso como método, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.